Olá, esse é o podcast Em Cantorias, Pensando Som no Brasil Profundo, uma série em 7 episódios, um projeto contemplado no Prêmio Érica Ferreira, da Secretaria de Cultura de Niterói, da Fundação de Arte Niterói e da Prefeitura Municipal de Niterói. Olá, galera! Esse é o podcast Em Cantorias, Pensando Som no Brasil Profundo. Nesse episódio, vamos conversar sobre alguns movimentos artísticos latino-americanos, alguns movimentos musicais, referências, tradições, grandes nomes e pequenos também. E hoje, para conversar sobre esses temas tão interessantes, eu convidei o meu amigo Artus Fock. Artus Fock é cantor, compositor, violonista carioca, tem um trabalho autoral muito massa, várias coisas gravadas aí, vários vídeos bem produzidos, né? Diretor do selo Cantores del Mundo, um selo que reúne artistas independentes do Brasil, de outros países da América Latina. Após essa breve apresentação aí do Artus, vou pedir para ele dar o olá dele pra galera, dar um oi aí pro povo, Artus. Fala, Marlon. Fala, pessoal, ouvintes aí do podcast. Meu nome é Artus Fock, eu sou compositor, produtor musical, também poeta, né, letrista. E é isso, diretor desse selo Cantores do Mundo, que é um selo que surgiu com uma vontade de reunir artistas de diversos países da América do Sul, né? Basicamente da América do Sul, que são os países a maioria dos países que eu conheço na América Latina são da América do Sul. E tenho amigos e tenho essa influência também por parte de pai. Meu pai é paraguaio, então desde muito novo eu escuto música em espanhol, em guarani. Então essas músicas fazem parte daí da minha trajetória, eu canto muitas delas. E é isso. Agora sou residente na Dinamarca, em Copenhagen, e tentando expandir para cá também o trabalho da Cantores. E basicamente é isso. Compondo, produzindo também para outros artistas. Esse é mais ou menos a minha trajetória, vai por aí desde 2007 que eu trabalho com música. E é isso, acho que é mais ou menos isso. Muito bom, querido. Inclusive, deixa eu ver se eu entendi então. Seu pai é paraguaio, né? Sua mãe é brasileira, é isso? Sim, minha mãe é brasileira, meu pai é paraguaio. Se conheceram no Rio, né? Meu pai veio estudar no Rio, veio do Paraguai para fazer faculdade na UERJ. Na época era o EG, né? Estado da Guanabara. E aí se conheceram e, enfim, é o resto da história. Sim, e aí as suas referências de música latino-americana vieram desde criança, então? Ou foi algo que você perseguiu mais velho já, como inspiração para você tocar e etc? De criança eu escutava muita música paraguaia, música argentina, né? Porque tem no Paraguai também, assim, essa região Pampina, ela tem bastante influência, acho que até nas escolas, se não me engano, na Argentina, no Paraguai e tal. Martim Fierro, né, que é um personagem gaúcho, assim, um livro bastante lido, né, na infância, assim, digamos. E é tipo um poema, né, que ele é muito popular na Argentina e no Paraguai também ele foi ouvido bastante ouvido não, mas lecionado, né, nas escolas primárias até. Então as crianças aprendiam a recitar. É toda uma história do gaúcho, né, do gaúcho, digamos, contada em prosa poética, né, tipo, toda recitada e tal. Essa cultura do Pampa, da Argentina, de ouvir música de trova, digamos, música milonga de pajada, né, que é um tipo de milonga onde se recita, toda essa cultura descritiva do ambiente onde se vive, né, enfim, ela foi presente assim na minha infância. Meu pai ouvia muito José Larralde, né, José Larralde, Jorge Cafrune, inclusive dizem que foi morto pela ditadura na Argentina. Ele ia de cidade em cidade tocando, né? Ia de cavalo viajando e tocando nas praças e tal. Então tem toda essa influência da música de pajada, assim, da música também da milonga canção, da chamamé e da polca paraguaia, né? E da guarani, assim, que meu pai gostava muito de Luiz Alberto del Paraná, Los Panchos, enfim. Ouvia muito assim em viagens, ouvia em casa, tinha muitos vinis e tal. Então, assim, eu sempre ouvi essa música cantada em espanhol e cantada em guarani, assim, desde criança.
E depois, quando eu fui fazer a faculdade, me interessei mais, né, pela cultura latino-americana de forma mais abrangente, né, interessando mais por política também, entender os processos sociais e tal, históricos de cada país, e fui entendendo também como isso se deu na música, né, de uma forma como que foi a formação dessas identidades nacionais também através da cultura, através da música, basicamente. Assim, é uma coisa que me acompanha desde criança, mas a partir dos 19 anos, ali, 20 anos de idade, eu comecei a estudar mais. E a viajar, né? Quis viajar para poder aprender e conhecer mais de perto. Muito bom, Arthur. Grande referência, né? Algumas conheço um pouquinho, outras nem tanto, né? Já anotei aqui, né? E aí me conta mais sobre esse momento, né? Você começa a estudar história, né? Também, inclusive. E aí desse mesmo momento você começa a viajar pela América do Sul. Você tinha crescido por aqui no Rio de Janeiro. Como é que foi esse momento aí de pegar a estrada? Desde criança eu viajava bastante para o Paraguai, né, com visitas de família, assim, acho que eu ia de 2 não sei, assim, não lembro. Lembro que eu tenho essas referências desde criança e convivia lá com meus primos, família e tal. Mas quando eu fui fazer a faculdade de História, eu já estava com muita vontade de... Porque tinha, assim, né, assim, 2006, ali, quando eu comecei a fazer a faculdade, 2005, não tinha, acho que não tinha Facebook, não tinha essa influência da internet tão grande, então muitas das nossas, pelo menos das minhas, assim, vontades, elas vinham de histórias, assim, né, histórias contadas, assim, por amigos, assim, uma influência um pouco de umas certas lendas urbanas, umas coisas meio assim, não sei como eu posso explicar melhor isso, mas era muito comum ouvir falar, por exemplo, as viagens dos mochileiros, né? Tinha aquela coisa, a galera mochileava pela América do Sul e tudo mais. Então, a gente conhecia muita gente que tinha vivido certas experiências e elas se repetiam, né? Eu acho que também nesses... Eu ia muito para a região ali de Paraty, ali da reserva ali da Joatinga, né? Não é Joatinga, não, esqueci o nome agora. Enfim, onde tem ali as praias, né? O Pouso da Cajaíba, aquelas Praia de Sono, aquela região ali. Tinha muita gente também que eu conversava, né? Era uma época, enfim, que a gente trocava muito, assim, nesses ambientes, assim, que a gente ia acampar, enfim. E aí a galera sempre falava muito do trem da morte, de ir para Bolívia, que a Bolívia era incrível, era barato, sei lá o quê. Enfim. E aí eu fiquei com muita vontade de conhecer, assim, né? Tinha era uma coisa para mim muito natural, não sei muito bem porquê, assim, esse desejo ele vinha crescendo a cada dia de conhecer a Bolívia, o Peru, de conhecer a cultura um pouco mais adentro, assim. Então, eu fiz um ano de faculdade de História e durante a faculdade também conversando com o pessoal, né, ali na faculdade, das pessoas, um amigo, o Jonas, ele falou, vamos fazer essa viagem, nós dois e tal. A gente começou a se entusiasmar com a ideia, só que no final ele não pôde ir, ele arranjou um emprego num navio, num cruzeiro. E eu falei, vou sozinho mesmo e tal. Era essa história. Acabou que meu irmão foi comigo no primeiro mês. Essa é a primeira viagem que eu fiz, né? Eu tinha 20 anos. E aí eu fiquei 6 meses. Meu irmão voltou, né? Depois de um mês, e eu fiquei 6 meses viajando. Eu fui até Venezuela, por terra, né? Carona. Eu era, assim, era uma época também que eu era bem, acho que numa juventude bem destemida, assim, na minha vida, um momento bem de experimentação, né? Também. Então eu não tinha muito medo eu dormia em qualquer lugar. Eu dormia até na rua, né, durante a viagem. E conheci uns amigos chilenos que também eram entusiastas da música, né? Que gostavam de música e estavam viajando tocando. Então foram as minhas primeiras experiências com música, tocando e ganhando algum dinheiro, né? Tentando profissionalizar o trabalho com música. Foi nessa viagem. Acho que a primeira vez que eu toquei para um público assim foi no Peru, se não me engano. E foi isso. Foi uma vontade, assim, uma coisa inerente de conhecer mais. E depois eu acabei indo todos os anos, assim, eu ia e ficava 2 meses, 3 meses, né, em países diferentes. E aí foi um pouco mais com o intuito mais de estudar, de trocar, né? Procurava sempre um professor para me ensinar um pouco dos ritmos, né? Porque eu acho que eu me interesso muito, é um interesse muito grande que eu tenho pelos ritmos também, porque eu acho que os ritmos eles acabam compondo um pouco a paisagem do lugar, assim, o cenário do corpo, né? Dessa coisa física por trás das paisagens também, né? Essa linguagem, digamos, semiótica do ritmo, né? Eu acho bem interessante de entender as diferenças rítmicas e as claves e como que isso influencia também, como é influenciado pela temperatura do lugar, pelo clima, enfim, o jeito das pessoas, o comportamento.
Acho muito interessante, cara, seu testemunho, né? Também porque acho legal, assim, também adotei um pouco na minha vida esse hábito de viver a música, conhecendo os lugares, as pessoas e as ideias também, entendendo a relação de cada detalhe com cada detalhe, entre coisas que às vezes não tem nada a ver, mas no fundo, né, altas relações ali. E fico pensando sobre isso, né? Eu mesmo nunca fui em nenhum outro país da América do Sul, né? Só pelas regiões aqui do Brasil mesmo, que por si só já é quase um continente. Mas eu fico pensando, né? Isso te fez aprender mais sobre como, né? Claro, você estava falando agora, inclusive, né? Sobre como a música e a arte de certos lugares está relacionado com o clima, com a paisagem, com as pessoas, com as ideias. Porque talvez eu acho que esse seja um bom ponto para a gente conversar em termos de música latino-americana, dessa integração entre elementos, assim, né? Não é uma música separada do resto, né? Muito pelo contrário, às vezes parece ser exatamente a música que abraça um momento histórico, como a Nueva Canción teve a ver com tanta coisa sobre política, ou as tantas tradições que dizem muito, né, sobre a paisagem de um lugar, sobre o temperamento de um povo, né? Enfim, eu queria te perguntar o que você acha dessa característica, assim, meio inusitada, né? Que é claro, né? No mundo inteiro tem a música, tem essas potencialidades, mas eu sinto que aqui na América do Sul, né? No caso, isso também é muito forte. Sobre movimentos, existe uma grande diferença, uma grande diferença histórica, né? Lógico, também de geopolítica, né? Relacionado a não só os movimentos culturais, musicais, mas os movimentos sociais de forma geral. Então, assim, durante o século XX, né? O mundo teve muitas transformações, né? A gente viveu 2 guerras mundiais, enfim, depois um grande período de Guerra Fria. Então isso tudo foi transformando rapidamente, né, as relações sociais, os comportamentos, né? Você teve o movimento hippie, enfim, a gente já está numa fase do capitalismo de alguma forma, né, assim, tendo uma perspectiva mais materialista, dialética mesmo, se você for pensar dentro de um conceito mais marxista, né, vamos dizer assim. Se for pensar em como o mundo se transformou, hoje em dia a música ela ocupa um lugar onde esses movimentos, né, onde essas iniciativas através de grupos e da sociedade civil, de forma geral, ela já não tem tanto espaço para nascer, né? Igual aconteceu na década de 70, 60, no Chile, enfim, na Cuba, com a nova trova cubana, né? Enfim, o próprio Uruguai, né? Com as canções com Daniel Viglietti e outros tantos autores que tinham uma por trás da música, né? Às vezes nem na música falava nada de política, mas o próprio autor, então o grupo, tinha uma posição, né, ali política mais definida. Eu acho que esses movimentos eles vieram num momento de que a maioria dos países estava em período de ditadura, né, militar, então assim, os últimos, né, foi um pós segunda fase modernista também, então assim, eu hoje em dia eu não consigo imaginar movimentos tão fortes no sentido de transformação, né, social e forte no sentido de compor uma identidade nacional novamente, assim. As coisas estão se modificando, né? Eu não consigo ver a partir do presente. Talvez daqui a um tempo a gente perceba o que está sendo construído agora, mas agora, nesse exato momento, eu vejo que os movimentos, né, essa forma de se fazer movimento musical, artístico, eles são exclusivos do século XX, assim. O século XXI ainda não teve nada que você possa dizer como algo substancial, assim, né? Tipo de mudança comportamental, porque eu acho que o capitalismo já abraçou já essas possibilidades, até nas narrativas identitárias, né? Elas acabam sendo abraçadas um pouco pela essa forma de se fazer arte, né? Que é muito mais vinculada a condições estanques, né? Mais padrões e produtos, né? Como gêneros, enfim. É bem complexo isso, mas...
Não, com certeza, né? Porque não tem como pensar também essa música das últimas décadas, né? E mesmo tradições antigas assim, sem pensar em como a gente vive isso hoje em dia, né? Como a gente mobiliza esses elementos hoje em dia, né? Mas antes de chegar no hoje em dia, já que a gente conversou agora há pouco, eu queria te pedir assim, para quem ainda não conhece, talvez se você poderia falar um pouco mais sobre esses movimentos, assim, né, da Nueva Canción, da Nueva Trova cubana, que eu mesmo conheço muito pouco, e quais ritmos tradicionais também foram envolvidos aí nesses movimentos, quais você acha mais importante aí para a galera buscar, aprender, se você quiser falar um pouco sobre. Assim, é isso que eu estava falando antes, né? Os processos, por exemplo, a nova canção chilena e tal, ela teve muita influência, lógico, da influência e referência, né? Essa relação muito estrita, assim, né? Uma relação com a trova cubana, enfim. Eu acho que também, se você for pensar no tropicalismo, né? Eles não tinham tanta relação assim, mas, lógico, influência eu acho que teve também com esses movimentos, porque eles se dão em períodos, nesse período de Guerra Fria, né? Esse período onde os países, né, e o mundo estava passando por uma corrente de disputa, né? Um momento de disputa ideológica muito forte. No caso do Chile, a canção ela surge também como resistência, né, a um processo, porque assim, no caso do Chile, o Pinochet e tal, e os órgãos do governo militar fizeram todo um processo para transformar a cueca chilena, que é um ritmo tradicional do Chile, né, num ritmo nacional e tudo mais. Então isso tudo foi dentro de um modelo, muitas vezes, tanto que até agora no Chile você, né, tem essas disputas de narrativa, tanto que tem a cueca brava e a cueca, né, digamos, a cueca nacional, assim. Então, assim, a cueca brava, ela é mais dos portos, e aí você tem um tipo de linguajar e tal, e aí eu acho que a cueca, se você for pensar na cueca mais tradicional, ela às vezes acaba exaltando mais o Chile, né, tem uma coisa com uma identidade nacional, igual no Paraguai também, mas se você for pensar na música Paraguai, ela fala muito da terra, da bandeira, então ela está sempre exaltando, né? E o Paraguai viveu um processo ditatorial com estrógenos de mais de 40 anos. Então, assim, os processos de formação da identidade nacional também têm a ver com uma certa tentativa por parte dos governos militares também de cooptar esses ritmos, essa popularidade por trás das expressões populares, musicais, enfim, culturais, para tentar se formar também a identidade cultural do próprio governo da época, digamos. E então, assim, no contexto da nova canção chilena, se surge artistas como Victor Jara, né? A Violeta já tinha um trabalho de pesquisa grande, né? Tanto que ela já era falecida, né? Ela é precursora porque ela resgatou, né? Fez um trabalho de resgate rítmico e musical pelos interiores, trazendo ritmos como o rim chileno e outros ritmos, tocando também instrumentos que não eram tão mais usados, né, popularmente no Chile, enfim. E, então, assim, eu analiso sempre dentro desse contexto, né? A trova também, a trova cubana, ela também surge ali na década de 60, né? Se você for pensar, também tem a ver com esse movimento pós-revolução cubana e tudo mais. Tem a ver com os trovadores, né? Enfim, e aí você vai ter, no caso do Chile, assim, a influência da Penha dos Parra, né? Também, porque o Ángel e depois da morte da Violeta, o Ángel e a Isabel Parra, que são filhos da Violeta, alugaram uma casa no centro do Chile, recebiam muitos artistas da América do Sul e do Chile e tal, que eram artistas que acabaram influenciando gerações futuras e cresceram muito, como o Inti Illimani, até o Atahualpa Yupanqui já foi tocar na Penha dos Parra, enfim. Então acaba tendo uma integração, né? Uma integração muito maior entre esses trovadores, né? Essa canção que denuncia, essa canção que está falando sobre o que está acontecendo, né? Digamos, no país e dando uma perspectiva mais popular e uma perspectiva mais, uma narrativa que é de encontro ao governo, de uma maneira assim, né? Aos governos militares e tudo mais. Então, depois você vai ter Mercedes Sosa, né? Com muita influência, Pablo Milanês, todos os artistas argentinos também, que a Mercedes, ela era, por exemplo, não era compositora, mas ela cantou a trova cubana, cantou artistas também que eram da trova uruguaia, né? Da música uruguaia, como o Viguilete, o Zita Rosa e tantos outros, enfim.
existia uma integração, né? Assim como no Brasil também, por causa da língua, né? Barreira linguística, uma barreira também até o Sudeste, que sempre foi né, o polo cultural mais importante do Brasil, acaba que, assim, digamos, em nível nacional, né? De disseminação da informação e tal, por causa das emissoras e tal, o Sudeste pelo Rio ter sido capital. Não que os outros estados e as outras regiões não tenham importância, mas em relação a como o Sudeste é visto, né? E também como ele exporta. Acho que, assim, né, os que mais tiveram relação com a América Latina foi o Clube da Esquina, né? Teve ali, mas é um pouco mais tardio. Enfim, a Tropicália. É isso, acho que tem tudo a ver com, né? E aí também, isso que você perguntou, tem a ver também com a rítmica, com a valorização do que é autóctone, né? Do que é popular, nativo, né? Daqueles ritmos que são tocados como herança, né? Das próprias pessoas que habitavam antes, os ancestrais e tal, e tentando romper um pouco com as influências exteriores, no caso, né? Com essa abertura que os governos estavam propondo, né? De pacotes tecnológicos para agricultura, enfim. Eles eram movimentos que buscavam uma certa resistência em vários níveis filosóficos, de comportamento, enfim, ideológico, né? Acho que tem a ver com esse momento de Guerra Fria mesmo, assim. Pois é, cara. E mais uma vez, né, aqui nessa série, a gente vai falando de música, de cultura e acaba tocando nas questões políticas, né? Porque não tem como não tocar, né? Inclusive no caso desses movimentos latino-americanos, não só dos movimentos, que são algo mais impulsionado por uma verve mais moderna, mas também essas tradições, né? Que, como você mesmo disse, acabam sendo colocadas no meio de disputas de narrativas, né? Por parte de governos, enfim. E muitas vezes tendo em vista a mobilização de questões sobre nação. E é engraçado essa situação da cueca chilena, porque aqui no Brasil também, né, não faltam exemplos de usos políticos da música, né? Eu acho que o samba é o maior e melhor exemplo, né? Que também a gente comentou aqui em outro dos episódios. E é muito curioso porque a princípio, né, a gente poderia achar, a partir de uma perspectiva mais romântica, que todas essas músicas, claro, no caso desses movimentos mais modernistas, realmente às vezes a intenção é mais revolucionária, aquela coisa. A Tropicália, no caso, também estava. Tanto que essa crítica marxista da Tropicália, né, tinha Orão, enfim, falava muito sobre isso, né? Sobre essa abertura que a Tropicália queria estética, né? Essa revolução estética, ela acabou também trazendo uma certa contradição, né? Dentro do eixo ali do que eles estavam pensando e tudo mais. Assim, no final das contas, muita coisa não tem como se controlar, a gente não sabe, né? Que as coisas vão se transformar, né? Essa é a grande experiência também desses movimentos todos que mostram, por exemplo, tem gente que é mais tradicionalista mesmo e vai querer, né? No caso, alguns movimentos são super foram rígidos em relação a isso, né? No caso da Tropicália, não. Os caras queriam botar guitarra lá e tal. Então, assim, também não tem como olhar isso anacronicamente, né? E olhar para trás e tentar conseguir, né? Entender ali o que estava se vivendo naquela época, né? Muito, muito complexo esse processo. Mas desculpa, eu te cortei, pode continuar. Não, sem problema. O que eu ia dizer é que muitas vezes essas tradições musicais podem ser utilizadas de diversas formas, né, para diversas questões, né. A música, né, também é uma espécie de produto, né, um produto muito inusitado que a humanidade pode produzir, mas é um produto que, assim como qualquer outro, pode ser usado para finalidades mais diversas e para o bem dos mais diversos setores e grupos na sociedade, né. E me parece curioso, assim, né, nesse caso da cueca no Chile, que né, ela tenha sido utilizada do ponto de vista de músicos que queriam mais transformações, mais radicais, né? O Vitor Hara, né? Comunista, a Violeta Parra, e que depois o Pinochet na ditadura, né, vai utilizar isso, né, para tendo em vista a questão nacional, né? E é engraçado porque esse é outro ponto que eu queria tocar, a questão nacional, né, na América Latina, né? Hoje em dia a gente já tem um hábito de achar que a questão nacional é uma questão ultrapassada, a gente se coloca um pouco como uma coisa meio internacionalista, a gente não liga muito pro fato de ser brasileiro ou de ser latino-americano, então nem se fala, né?
O Brasil, ele vive de costas, né, para os outros países. Também um pouco por causa da barreira linguística, mas por motivos também que a gente sabe, né, geopolíticos, de dominação. E a questão nacional acaba se colocando de uma maneira meio dúbia, né, porque tem tanto esses casos onde a música e outras artes, etc., são apropriadas para o nacionalismo, né, medíocre, né, que visa, né, na verdade, botar as nações aqui de joelhos, né, é uma coisa incomum aqui em todos os países da América do Sul, né, essa dominação pelos países do norte, né, e você tem casos, por exemplo, como dos países africanos, né, que ao se descolonizarem, formaram orquestras nacionais, propondo várias experimentações muito bonitas, sabe, e fazendo reverência a tradições antigas de países africanos como Nigéria, Congo, e ao mesmo tempo utilizando referências contemporâneas. E o mais engraçado, que é um tema que eu achei muito interessante de começar a vislumbrar, é que essas orquestras africanas, assim como vários grupos da época e até hoje, se alimentaram de tradições musicais latino-americanas, né? O que é uma coisa muito curiosa, visto que as Américas, né, são o destino de muitos africanos na diáspora, né? Todo esse movimento da colonização, de escravizar milhões e milhões de africanos, né? E aí você tem essas orquestras nacionais, assim, que vão se alimentar de novo desse fruto de um encontro e tal, né? Por mais que esse encontro seja também pleno de tensões, né? Aqui na América do Sul, se eu não me engano, o Suriname tem essa... Acho que nas Guianas, Suriname também tem orquestras sinfônicas, né, digamos assim, com instrumentos mais populares, enfim. Mas continue. Não, era isso que eu queria falar mesmo. Fico achando interessante, né, o fato da gente já trazendo a discussão um pouco mais para hoje em dia, né? Hoje em dia, talvez, se a gente olha para trás e vê essas tradições que a princípio parecem tão sólidas e esses movimentos, né? A gente olha para trás e a gente vê que hoje a gente parece muito fragmentado, né? Parece que certos insights, certas conexões, certas alianças, assim, que se faziam no passado, parecem que não se fazem mais hoje. Pode ser só uma aparência também, é claro, né? Até porque muita coisa a gente olha sólida no passado, porque, né, já faz muito tempo, né? Mas também foram coisas espontâneas, né? E eu fico pensando... Também está num momento de muito mais dispersão mesmo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que tinha menos... Acontecia muita coisa antigamente também, mas acho que as coisas tinha menos... A população era menor, né? Mais concentradas, essas forças aí, né? Menos dispersas, mas enfim... E eu fico pensando que hoje em dia, né, temos muitas pessoas inspiradas, né, nesses movimentos, inspiradas nas suas questões, né, de cada um desses países aqui da América do Sul, de cada comunidade, né. A questão nacional é complicada também porque as identidades de comunidades, regiões também são muito fortes, né. Tem o crítico literário uruguaio Ângel Rama, ele fala sobre o problema da transculturação narrativa aqui na América Latina, né? Que a gente tem, de um lado, vários pequenos países dos falantes de espanhol que têm culturas muito semelhantes e tal, mas são países todos divididinhos. E aqui no Brasil, né, a gente é um paísão só, mas com culturas também muito divididas, né? Somos como duas faces do mesmo rosto, né? E fico pensando nesse problema exatamente das pontes, né? Porque quando a gente pensa movimentos artísticos latino-americanos e as tradições, né, são coisas um pouco diferentes, mas que pra gente hoje se colocam como duas coisas um pouco do passado. Pensar esses movimentos, pensar essas tradições, levanta muitas questões também sobre coisas que a gente parece que não processou direito, né? De quem a gente é, né? Qual foi a nossa história, o que a gente tem que fazer daqui para frente para de alguma forma não deixar que tudo isso tenha sido em vão, né? Visto os traumas coloniais e os traumas modernos também, né? As tantas ditaduras. Então, eu fico pensando nesse potencial político, né? Mas ao mesmo tempo, como você falou, eu sinto uma certa lacuna, né? Parece que tá faltando ainda algo no sentido de algo mais radical, etc. E eu fico pensando, né, como que a gente poderia se sentir representado dentro dessa música latino-americana sem que isso seja
apenas mais um lampejo de romantismo de quem quer só pegar um Eduardo Galeano para ler e pegar um dinheiro e ir lá para Machu Picchu, etc, né? Fala um pouco também sobre uma certa romantização positiva, né? Que assim, a gente tem que achar bonito, tem que procurar conhecer, na minha opinião. Era para ser algo mais dentro das escolas, mas por outro lado também a gente não pode ter uma coisa, um romantismo mais vazio, né? Que hoje em dia também é muito fácil pelo acesso de informação, enfim. A minha opinião é que existem muitas lacunas, né? Mas também, no caso da música, a indústria musical, ela se transformou muito, né? Nos últimos 20 anos, completamente, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, sabe? Então, assim, muito difícil entender para onde que a gente vai. O que vai vir depois do Spotify, depois desse serviço de streaming? Será que vai ter outra coisa? Ou isso vai se perdurar durante muitos anos? A gente não sabe, né? Antes era vinil, depois veio de CD. Aí CD, enfim, começou MP3 também. Assim, a gente está num processo de muita dispersão também, assim. Até a galera agora tem gente, não sei quem que escreveu esses discos que eu estava lendo, que era a uberização da música, né? Tipo assim, do artista e tal. E é isso, né? Eu tenho ali, sei lá, 10 mil ouvintes mensais no Spotify. Devo ganhar por ano aí de royalties, sei lá, R$2.000 no máximo. Se dividir isso em 12 meses, não dá nem, entendeu? Dá pra pagar uma conta direita, assim, dá pra pagar uma conta de luz ali, mas entende? O cara às vezes se dedica, tem artista que vão se dedicar a vida inteira pra fazer alguma coisa, né? Fazer os discos, gastar uma grana em produção e tudo mais, e o retorno é ínfimo. A gente tá num momento onde esse acesso, a democratização do acesso, ela é um pouco fantasiosa, né? Por vários motivos, enfim, porque também existe uma mudança na veiculação, mas de alguma maneira não existe uma mudança significativa nessa estrutura, né? De como as coisas são mostradas, quem é mostrado. Tudo está vinculado a investimento, a aplicação financeira na divulgação, no marketing, nos próprios serviços de streaming ou vinculados a grandes gravadoras, né, que já fizeram capital em cada país, né? São multinacionais que fizeram seu capital em cada país e conseguem ter um certo domínio sobre o mercado. Então, assim, não vejo lacuna. Pode ser visto como uma lacuna, realmente, mas um momento que a gente não sabe muito para onde vai, né? O que vai acontecer. Eu acho que eu não sou contra a romantização das coisas, não. Acho que as coisas podem ser romantizadas, né? Desde que a gente também não tenha um vislumbramento, assim, né? Uma coisa que faça a gente perder um pouco a noção do real, mas é bacana que pessoas gostem, artistas se interessam pela tradição da música latino-americana, pelo legado deixado em forma de canções, em forma de discos, em forma de poesia, que muitos artistas fizeram no século XX, e a gente possa também ter isso como referência, como influência para o nosso fazer. Eu não acho que essa romantização é algo ruim, assim, mas acho que também tem que ter um certo enfrentamento com a realidade, assim, né? E como isso pode se tornar algo relevante para o comportamento, para a sociedade. Enfim, senão fica cada um por si, né? E a gente não tem um pensamento em prol de uma ideia, enfim. Mas isso se chamaria ideologia, né? E aí eu não sei, a gente está num momento muito difícil, né? Ideologicamente muito conturbado, necessitando de uma corrente que unifique diversos pontos, ou de uma resiliência ou uma tolerância maior, né, entre diversas ideologias. Então, cada um, essa vigilância, internet, né, essa coisa do cancelamento, isso está muito em voga, né? Então, complexo, cara, não sei muito bem também. Não tô querendo ser pessimista, não, assim, mas é que eu não sei muito bem para onde, acho que cada um vai fazer o seu, né? Parece que tá todo mundo fazendo o seu e não existem afinidades e amizades sendo construídas, né? Que só vão se revelar dentro da linha do tempo aí como algo relevante daqui a uns anos, talvez, eu não sei.
Eu tava falando, né, muito mais no sentido também de uma lacuna, no sentido da mensagem, né, da mensagem política, desse teor social e político e tal. Mas aí você tocou no outro ponto que é muito interessante, que às vezes é pouco conversado, que é da produção, da distribuição, do acesso, né? Que isso muda pra caramba com o tempo. E hoje em dia a gente tá vendo, né, uma revolução nisso, né? Embora não esteja sendo algo que esteja sendo tão positivo assim, né, pros artistas. Muito pelo contrário, né? Tá sendo positivo pros grandes monopólios aí de mídia, né, e gravadoras e etc. Aí eu fico pensando, né, nas tantas possibilidades, né, que a gente tenta encontrar e acaba com o tempo construindo, né, o nosso jeito de produzir, nossa música. Fiquei com vontade de te perguntar, assim, quais caminhos que você tomou, assim, né? Porque eu sou um artista de poucos anos aí, de estrada e tal, e tem coisas que eu entendo pouco, né? E agora que tô começando a entender como é que funciona um pouco esse negócio de gravar e etc, né? E gravar em alta qualidade, no nível que você consiga encontrar um público grande que queira ouvir, aquela coisa toda. E aí, queria saber quais foram os caminhos que você tomou nesse sentido, assim, como que você começou a pensar, agora eu vou começar a gravar as minhas músicas, ou se você já pensava isso desde o início, enfim. Porque eu vejo que a grande maioria dos músicos, né, se preocupa mais que em compor, em se inspirar e etc. E às vezes esquece que essa parte de produzir é muito necessária, né? E muito difícil ao mesmo tempo, né? E não é à toa que quem se aventura nisso vai tomando um caminho muito próprio, né? E aí tem a coisa do selo também, queria que você contasse pra gente, assim, como que você conseguiu construir, assim, essa prática de conseguir produzir o seu som de determinada maneira. Eu desde essa época já componho há muitos anos, assim, né? Eu comecei a tocar violão com 12 anos e tal, e acho que com uns 16, 15 anos eu já compunha, toquei bateria em banda de hardcore, de rock e tal. Já tenho uma trajetória bem eclética, assim, né? Tipo, de começo. Acho que eu peguei. A gente é muito influenciado por, né, esse pensamento mais crítico, eu fui adquirindo ao longo do tempo. Mas com 15 anos, 16, eu era muito influenciado também pelas correntes musicais da minha geração, ali, da minha época. E na época era muito forte o hardcore, o punk rock, né, essa coisa dessa música californiana que chegava forte e você tinha várias cenas, né, de música de hardcore no Brasil, assim. Tinha uma cena nacional em todo lugar, em toda cidade possível tinha uma cena, tinha bandas de hardcore ali que queriam tocar hardcore e punk rock, enfim. Foi um momento que comecei a me interessar por política também, porque você tinha contato com o Stray Edge, com a galera mais anarquista, enfim, tinha acesso a uns livros, a uns fanzines, umas coisas assim, né? Bom, e aí quando eu comecei a compor, depois que eu entrei na faculdade e tal, mais assim, influenciado pela música brasileira, já começando a engatinhar uma carreira de compositor, alguma coisa, eu já pensava em gravar, queria gravar tanto que essa viagem que eu fiz, a primeira viagem que eu fiz, com 20 anos, em 2007, ela já foi uma viagem que eu levei um disquinho, levei um CDzinho com 5, 6 faixas, se não me engano. Músicas minhas, assim, eram sambas, cara, a maioria muito influenciado por Cartola, Candeia, coisas assim. Samba, eu não tinha nenhuma influência, né, mas eu não tinha tanta experiência, estudo de música latino-americana, mão direita do violão, né, mão rítmica. Mas essa vontade de gravar eu sempre tive, assim, sempre pensei muito na gravação, na coisa do arquivo, né, do arquivista, né, porque por fazer faculdade de História também, sempre fui vendo na materialidade, né, na gravação, na escrita, formas de deixar ali guardado, né, além do seu corpo, né, digamos assim. Então, sempre gostei. Logo depois que eu gravei esse disquinho, eu fui viajar, vendi ele na viagem, eu gravei no Chile também. Em 2007 também gravei no Chile, umas músicas lá que eu tive. Sempre tive muita ajuda, assim. Acho que eu sempre encontrei pessoas generosas, né? Amigos e pessoas que tinham uma possibilidade de gravar, né? Estúdios também, produtores musicais, parceiros, que me ajudaram, assim, a gravar e tal. Então, fui gravando onde posso dizer que gastei muito pouco dinheiro com estúdio até hoje na minha vida, assim, por mais que
Tenho até gravado bastante coisa, gastei pouco, assim, porque, lógico, né? Depende do acordo também, a pessoa ganha um direito de royalties ou qualquer coisa assim, mas a maioria das vezes foram acordos assim, sabe? E até mesmo doações, enfim, bem dentro de uma perspectiva mais colaborativa, enfim. E aí, acho que lá pelo 2011, assim, por aí, 2010, 2011, não é direito? Eu comprei um equipamentozinho, uma placa de som, um microfone, comecei a experimentar gravar em casa, né? A produzir, a entender um pouco mais dos programas também, a entender como funcionava, né? Porque eu já cheguei a gravar em estúdio de fita, né? De cinta, de fita. E também já tive muita experiência de estúdio desde a época do hardcore. Eu ia para estúdio, sabe? Na época eu gravava com 15 anos de idade, comecei a gravar. Então, sempre gostei muito. E à medida que o tempo passa, você vai entendendo melhor, você vai ficando com o ouvido mais treinado, né? Você vai entendendo melhor, como você escutando mais música também, estudando um pouco mais de produção, de arranjo, enfim. Acho que não é... Mas muito empírico, assim, né? Meu processo é bem um processo que não é um processo de estudo formal, né? Eu fiz faculdade de História, não fiz faculdade de Música, mas tive contato com muitos músicos, tive contato com livros, fiz alguns cursos de escrita e tudo mais, mas nunca tive um estudo formal da música, e, enfim. E a produção musical foi aprendendo na raça, estudando, conhecendo, contato também com bons produtores, né? Eu tenho sócio da Cantores do Mundo, que é o Guilherme Marques, que para mim é um dos grandes produtores da nossa geração, da minha geração lá no Rio. Então, é isso, aos poucos fui aprendendo e tive a noção de que eu seria um compositor de discografia, assim, né? Que eu ia investir em fazer uma discografia longa, porque eu também componho, dependendo do ano, eu componho, sei lá, 50 músicas, já compus muita música, né? Eu acho que a minha ideia sempre foi, assim, fazer uma discografia extensa e tal, ter essa referência desses grandes compositores também brasileiros e tal, né? Que a gente gosta e tal, de ter uma discografia longa, que ultrapasse um pouco as décadas, entendam, que esteja influenciado também por esses momentos históricos, né? Eu acho bem interessante isso. E conta pra gente quais seriam suas principais referências musicais, assim, né? Sei que são muitas aí no decorrer da vida, mas quais que você indicaria aí pra galera dar uma escutada? Cara, é porque assim, eu tenho uma forma de cantar bem eclética, né? Assim, né? E como também tem uma coisa da imposição de voz, por causa do tango, eu fiz aula de canto, né? De tango no Uruguai. Então, ouvi muito Carlos Gardel, ouvi muito Benvenido Granda, não sei, já ouvi muito música, por exemplo, composição antiga da década de 20, assim, né? Coisas como posso dizer, música Alberto Mastra, do Uruguai, enfim, Venezuela também. Gosto muito, assim, ouvi muito durante a minha vida Simão Dias, Luiz Alberto do Paraná. E do Brasil, eu sou bem fã de grupos, assim, mais... gosto muito da galera, do pessoal, assim, da Paraíba, né? Gosto muito, assim, dessa Cátia de França, enfim... Pessoal do Ceará também, gosto bastante. Tropicália também, eu ouvi muito, né? Lógico, eu tenho várias questões, assim, né? Com esses monopólios e tal. A Tropicália como uma coisa muito... Eu acho um certo monopólio. Agora você vê também toda uma ascensão dos próprios herdeiros, né? Então, assim, a coisa me incomoda um pouco, por um lado. Mas, por outro, acho que é um processo natural, né? O Brasil sempre foi esse país nepotista e tal. Então, assim, é complexo, mas é isso. É o que temos. E Los Olimarenhos, e aí o pessoal de São Paulo, da Ilha Paulistana, gosta muito, né? Claro, de Tamar, Lula e Lucina. O Sérgio Sampaio foi uma influência muito grande na minha vida há muito tempo atrás, né? Antes do Cruel, eu ouvia muito, assim. Eu adoro o Cruel, inclusive, que o Zé Cabaleiro produziu. Mas antes eu ouvia muito, influenciava muito. Premeditando o Breck, lógico, Arrigo Barnabé. Gosto de muita coisa, assim. É bem eclético, acho que até os hardcores também, gosto muito, Dead Fish, Garage Fuzz, tem várias coisas aí que eu já ouvi e gosto. E Beatles, né? Coisas mais... Michael Jackson, acho incrível. Tem várias coisas que eu gosto. E ultimamente tenho escutado bastante lo-fi, assim, né? Porque acho que com a pandemia teve uma produção caseira ascendente, assim, e a galera começou a produzir dentro de uma perspectiva do lo-fi. Lo-fi mais como um gênero, né? Não lo-fi
como técnica, né? Porque é bem diferente do lo-fi que surgiu na década de 70, ali, como ele se transformou nos últimos tempos, né? Acho que, enfim, mas tenho gostado, assim, de ouvir, acho que é uma música calma também. Eu sempre tô ouvindo coisas novas, acho que é sempre importante. Bom demais, não? Eu imaginei que ia ser uma lista bem eclética. Mas é exatamente pra galera escutar, né? É bom a gente falar um pouco das referências também, né? Porque aqui nesses papos sobre música, sobre sociedade, cultura, né? A gente acaba entrando em vários papos e a gente acaba falando um pouco da música, né? Então eu tô tomando esse cuidado. E também, Arthur, eu percebi que nos últimos anos, né, você atuou bastante no Rio de Janeiro também, né? Tava tocando com uma galera massa aí da cena, né, da capital e também de Niterói, né? A gente inclusive chegou a se apresentar na mesma noite, né, lá na Faculdade de Direito da UF, né? Sempre no improviso, na guerrilha, né? E também vi lá várias outras apresentações aí tu, e com certeza não devo ter visto de tudo, e por isso mesmo eu queria perguntar para você assim, quem que você considera aí no estado do Rio de Janeiro, né? Uma galera aí que você acha massa, que você tocou muito junto e que você acha que tá construindo aí coisas legais, né? Tem selos também por aí, enfim, vários atores, né? Vários agentes. Se quiser falar um pouquinho dessa cena, dessas cenas, né? De várias cenas. Assim, no Rio tem vários artistas interessantes, né? O Rio também é uma vitrine, assim, ainda continua sendo, por mais decadente que seja, né? Estado, prefeitura, enfim, cidade. Mas existe uma vitrine ainda, então, assim, tem vários artistas amigos, né? Todo mundo ali que participou do meu projeto Ano Sabático convidava sempre uma pessoa, então tem a Lívia Nestrovski, que é uma grande cantora, né? A Juliana Linhares, a Júlia Vargas, Ivan Vargas também, que é um pessoal, são irmãos que vieram também da região dos lagos, assim como eu, eles vieram de Cabo Frio, eu de Araruama, né? O Cláudio Mose, né? O Clóvis, que é um grande compositor também, enfim. Assim, tem uma galera musicista, né? Assim, mais da música instrumental, né? Antônio Neves, enfim. Artistas que são bem interessantes, assim, né? A Ana também, Ana Flama Elétrico. Tem artistas que eu acho interessantes no Rio de Janeiro, assim, tem uma boa galera, né? Bem interessante, assim. E todos são bem diferentes, na verdade, assim. Sinto que as influências são diferentes. Pessoas que estão mais ligadas à cultura popular, outros que estão mais ligados ao rock, ao folk, né? Enfim. Sinto de forma geral que o povo, assim, não pesquisa tanta coisa, assim, sabe? É uma coisa mais intuitiva, né? E tudo mais. Acho que a pesquisa é importante, né? Para se compor, né? Para buscar uma autenticidade maior, uma originalidade maior. Mas todo mundo tem um dom aí bem interessante, essa galera que eu conheço. Acho que pode dizer assim, né? A galera tem uma musicalidade muito bonita, assim, muito boa. E aos poucos vão se formando, né? Parcerias, novos fonogramas, novas gravações. Acho que é isso também, não tem como fugir muito, né? Essas amizades, afinidades vão aparecendo, as pessoas vão se encontrando, enfim. E esses são os artistas que eu gosto mais, assim. Agora, tem uma galera já muito em voga já, né? Tipo, Rubel, Cícero, sei lá o quê. Não sei, assim, tem um monte de artistas de São Paulo também, tem um monte de artista que eu acho meio mais do mesmo, assim, não acho que eles contribuem tanto para uma música, sei lá, para cena, não. Acho que eles contribuem mais para a sua própria carreira, assim. Então, mas são os processos que a gente vive, né, dessa questão da música sendo produto, né, Então, tem uma cena interessante em Campos dos Goytacazes também, tem o James Coroico, o Paiol Sonoro, enfim, tem bastante gente fazendo música boa aí pro Brasil afora, né? O Tauan, que é de Pernambuco, o Juliano, né? O Juba, também de Pernambuco, que morou muito tempo no Rio, né? Tem coisas também que a galera não conhece, que é o Totonho Scabra, por exemplo, que é bem interessante, ninguém conhece aqui no Rio. Enfim, tem várias coisas interessantes, né, cara? Assim, é difícil, né? A gente sempre entra num aplicativo qualquer aí e aparecem as mesmas pessoas de sempre, né? Melim, sei lá o quê, tipo assim, as coisas meio pé no saco, assim, pra mim. Mas é isso, tem que continuar fazendo aí, buscando espaços aí, com pouca grana, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. Pois é, Arthur. Já estamos quase chegando ao fim, né? E aí, Arthur, queria dizer desde já que fico muito grato pela sua participação aqui. Queria muito que a gente fizesse essa conversa, né? Fico muito grato pela sua participação aqui. Esse podcast está sendo um projeto bem experimental, né? Caminhando ainda, engatinhando, né? Mas já sendo uma forma
minha, né, de conseguir trabalhar arte e conhecimento ao mesmo tempo, né, visto que eu virei músico, me formei em história e fazer o que com o diploma, né, fazer o que com a música, né, vamos juntar. E essa quarentena ajudou muito, né. Também tenho ouvido muito lo-fi, né, inclusive passei a ouvir muito e comecei a pensar sobre o quanto o lo-fi acabou abrindo meus ouvidos, inclusive um pouco por rap, por hip hop, né? E comecei a pensar muito sobre, né, o papel do eletrônico na música, né, do ruído, né, que é uma coisa que eu já pensava um pouco e acho muito legal, né, essa coisa de conseguir fazer com o mínimo, né, fazer uma coisa assim que serve a vários usos, né, inclusive para a trilha de fundo desse podcast. Inclusive, você pode usar a rabeca, né? Usar instrumentos que você ritmos que você aprendeu durante suas viagens pelo Brasil e misturar com lo-fi. Acho que é um pouco por aí. Acho que é bacana. Eu não sou um ortodoxo, nem uma pessoa. Vou ficar pensando, não, tem que ser. Não, eu fiz várias músicas aí usando computador, usando o que a gente tem de ferramenta, né? E também não sou contra as estéticas que são globalizadas, não. Essas estéticas que se formam dentro dessa aldeia global aí, né? Enfim, eu acho que o bacana é você trazer outras referências, né? Você não tá sujeito só a uma estética estanque e ausente de experimentações. É maneiro você ter as suas pesquisas e misturar. Eu acho que para mim é bem interessante isso. Eu gosto, né, disso, dessas experimentações, dessa mudança, dessas fusões. E acho que daí a gente começa a ter resultados que possam sugerir uma linguagem, né? Uma linguagem. Sugerindo uma nova linguagem, a gente sugere também um novo movimento, né? Acho que é o pensamento, né? Acho que é por aí. Com certeza, cara, com certeza, né? E repito, fico muito grato por você ter participado, né? Eu tô chamando só pessoas, assim, que de alguma forma fizeram parte da minha trajetória nesses últimos anos, né? E fortalecer os laços, né? Agora você tá aí na Dinamarca, né? Tá um pouco longe de nós, mas visto que tá todo mundo longe de todo mundo mesmo aqui perto, né? Você acaba... Estamos perto aqui pelo virtual, né? Mas de toda forma, já estamos com saudades aqui no Rio de Janeiro. E queria que você mandasse talvez uma mensagem final, assim, né? O que você gostaria de falar, assim, né? Para quem deve estar ouvindo aqui. A gente tem um público de mais ou menos de 20 a 50 anos, ou seja, a nossa geração atual aí, né? Que está movendo o mundo, ou não, né? Que na verdade está bem imobilizado, né? E diz aí o que você tem pensado, o que você acha, o que você gostaria de dizer aí para as pessoas sobre arte, cultura, sobre a vida, o que você quiser. Termine do jeito que você quiser. Eu te agradeço também, cara. Te agradeço pelo convite aí, pelo papo. Acho que se cuidem, né? Cuidem dos seus próximos e até dos desconhecidos também. Acho que a gente tem que estar no momento de contenção, né? Não pirem, tentem buscar fontes de prazer. A gente precisa para não surtar, né? Gozar um pouquinho, seja nas pequenas coisas. E é isso, continue falando, use a internet para falar com quem você ama, né? Trocar, conversar. Acho que é isso. E tentem ouvir música que faça feliz, independente de qual estilo, qual gênero, enfim. Acho que a música a gente acaba se comunicando de uma forma bem mais sutil, né? Através da música. Então, acho importante ter música no dia a dia, no cotidiano. E, enfim, esperar um pouco esse tempo passar aí pra gente, tomara que passe isso tudo logo pra gente fazer uma sociedade melhor aí. Tomara que a gente consiga. Né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa mais tolerante para o nosso futuro aí, um momento mais promissor e mais próspero, menos violento, enfim. É isso, meu querido. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu, Marlon. Arthur, muito obrigado, viu? Nós conversa mais aí no futuro. E vamos embora. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Vocês que estão ouvindo. E vamos aprender, vamos pesquisar, vamos viver, vamos tentar sobreviver e ser minimamente feliz nesses dias difíceis. Valeu, Arthur. Um abraço. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Muito grato a todo mundo que ouviu esse 5º episódio até aqui. E fiquem agora com a música de Riso e Rosa, lançada no disco Sovaco do Mundo, do Artus Fock, pelo selo Cantores del Mundo, no ano de 2017. Valeu, galera! Tenho o que preciso pra acabar com o juízo. Tenho o que preciso. Um chão que se desmina a cada passo piso.
Tenho o que preciso, deslizo meu riso, grito meu aviso, odeio o juízo. A loucura tanto bate até que fura a pedra da convicção. A loucura tanto bate até que fura tua dura razão. E a razão é rasinha, amor. Rasinha é raiz morta. E a razão é rasinha, amor, amor de riso e rosa. A loucura tanto bate até que fura a pedra da convicção. A loucura tanto bate até que fura tua dura razão. E a razão é rasinha, amor. Rasinha é raiz morta. E a razão é rasinha, amor, amor de riso e rosa. De riso e rosa. De riso e rosa. Tenho o que preciso pra acabar com o juízo. Tenho o que preciso. Um chão que se desmina a cada passo piso. Tenho o que preciso. Deslizo meu riso, grito meu aviso, odeio o juízo.